dia! Tô aqui falando mais de meia hora e meu microfone estava desligado. Então vamos começar de novo. Bom dia, mulheres. Essa é uma honra estar aqui. É uma honra, né, fazer essa aula para vocês. Tem um bom tempo que eu não faço. Meu coração fica explodindo de alegria. Muito obrigada por você estar aqui. Seja bem-vinda, Rê, Roberta, Rosana, Shirley, Gi. Oi, Gi, seja bem-vinda, viu, mulheres? Obrigada mesmo pela presença de vocês. Desculpa aí. A gente deixa tudo preparado antes, mas na hora de entrar sempre dá uma zica, sabe? E pouco antes de entrar, meu filho estava contando uma piada. Aí eu tirei o som e entrei sem som. Mas agora tá ok? Me manda aí um ok. Fala comigo se vocês estão me vendo, me ouvindo e vendo aí a tela também. Me conta aí. Coloca aqui no chat pra mim. Ai. Vou esperar vocês responder pra gente começar, tá? Tá ok? Que bom. Deixa eu conferir aqui se eu mandei o link para todo mundo. Pra gente começar. Que bom. Mulheres, desculpa o atraso, tá? Mas, enfim, mãe, né, você já sabe, empreendedora. Quem disse mesmo. Então, bora começar? Eu vou entrar de novo, falar bom dia para vocês, né? Ficaram mais de um minuto aí sem. E aí a gente começa, tá bom? Tá dando para ver direitinho, né? Tá. Papel e caneta na mão, tá, gente? Eu quero que, de fato, de verdade, você aprenda algo e saia. Se você estiver trabalhando, sei lá, estiver cozinhando com o menino e tal, tenta de algum jeitinho, pelo menos rascunhar alguma coisa para depois você não esquecer. Muitas vezes a gente já tem conteúdo, a gente já tem informação, mas o que nos falta é colocar em prática. E a gente coloca em prática quando a gente, né, coloca ali no papel. Parece que ganha vida, tá? O nosso cérebro, ele precisa criar um caminho para aquela informação ser escrita. Então, a gente acaba sendo transformado de uma maneira diferente, tá bom? Então, bora começar? Bom dia, mulheres! Seja bem-vinda à nossa aula especial. É a primeira aula especial desse ano. Eu espero que venham muitas por aí. O título dessa aula é A Mulher que eu Nasci para Ser. Confesso para vocês que quando eu vi essa imagem aí, ela me impactou muito, 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 muito. Porque é uma mulher toda entregue, né, naquilo que ela nasceu para ser. E dentro dela tá ali saindo, né, no caso, borboletas. E a borboleta, ela tem esse significado de transformação, né? Eu acredito que é um dos animais assim mais maravilhosos que Deus nos deixou, porque ele mostra uma jornada, ele mostra uma trajetória, ele mostra um processo de transformação de vida. E é isso que Deus tem pra gente. Quando a gente olha para a Bíblia, é esse o convite de Deus, é essa transformação, né, essa jornada, tá bom? Então eu gostei muito dessa imagem, por isso que eu coloquei ela aí para vocês. Então nós vamos começar. Vamos começar pelo começo? Vou colocar aí. Essa aí é a minha família, não sei se todo mundo conhece. Eu sou casada com o Eduardo, tenho 2 filhos, o Davi e o Arthur. Nesse dia aí a gente estava num culto kids. Sim, eu trabalho na minha igreja, os meus filhos estavam lá, né? E o meu marido também, ele tocou, eu ministrei louvor, foi uma bênção. E por que eu tô te mostrando a minha família, né? Porque muitas vezes, e ao longo dos anos, eu achei que talvez a minha família fosse um empecilho para me ser quem eu sou. Que de repente a vida que eu tinha levado com o casamento e com os filhos me impedia de refletir quem a Letícia é. Durante as aulas a gente vai falar muito sobre isso. Chegou um momento da minha vida, principalmente familiar, que a minha vida foi dominada, porque eu entendi que eles eram prioridade, que eles tinham que vir primeiro, que tudo era para eles, e aí eu me perdi. E eu confesso que quando eu me perdi, o meu casamento sofreu, a minha maternidade sofreu, a minha vida familiar sofreu, porque eu desconectei de quem eu era. Então, eu sei que pode ser a realidade de muitas mulheres aqui. Então, eu passei por essa jornada e eu quero compartilhar com você essa jornada e te ensinar como você pode se encontrar mesmo tendo um monte de questões aí que a gente vai trabalhar, tá bom? Sou apaixonada por eles. Eles, assim, são os meus incentivadores, meus encorajadores, e eu gosto muito de estar com eles. E aí, então, bora começar, né? Começar do começo. O que o mundo espera de nós? Quando você criou consciência de ser mulher, não, nossa, eu sou uma mulher, né? Ali, o que você começou a pensar que o mundo esperava de você?
Vamos começar do começo. Quando a gente nasce numa família, pode ser desejada ou não, né? Aquela criança, mas a gente nasce. E com o passar do tempo, os nossos pais imprimem em nós um certo tipo de comportamento, um certo tipo de sistema de crenças. E colocam na gente e nos ensina, né? Eles fazem e a gente acaba copiando os exemplos de um estilo de vida. E aí, qual que é o nosso intuito ali? Nosso intuito ali é ser a filha perfeita. A gente quer ser amada, a gente quer ser quista, a gente quer ser aceita naquela família. Então, o que normalmente a gente faz? A gente começa a entender os códigos ali e começa a se comportar para fazer parte daquela família. Então, menina bonita não grita, então você tenta não gritar. Menina bonita não sobe na árvore, então você não vai subir mais. Menina bonita senta e fecha as perninhas, aí você senta e fecha as perninhas. Tudo que você faz é com o intuito de ser amada, de ser quista e de ser aceita. Faz sentido isso para você? Você consegue ver isso? Que você de repente queria fazer alguma coisa e seus pais, não, menina, não faz isso. Né? E você, poxa vida, mas eu sou menina, mas eu quero fazer, né? Ah, não, menina não brinca disso, menina não faz essas coisas. Vocês já sentiram isso? Quando vocês param e pensam assim, e lembram da sua infância, você vê algum tipo de educação mesmo, de comportamento que acabou te limitando em certas coisas que você queria fazer? Coloca aqui para mim no chat. E aí já vai um alerta para nós que somos mães, tá? Querer que os nossos filhos ajam conforme a gente age. Eu sei, gente, que a gente tem que educar, eu sei que a gente tem que ensinar, mas muitas vezes a gente imprime nos nossos filhos as nossas inseguranças, os nossos medos, né? Eu lembro que uma certa vez eu queria sair do emprego e empreender, a minha mãe falou assim, nossa, mas você vai largar o emprego, você vai ficar em casa. Sabe, o medo dela, por ela ter medo, por ela não se sentir confortável tomando aquela decisão, ela tentava, nossa, mas será que você vai querer? Será que você vai gostar? Só o será dela já me alertava e eu mudava de opinião e tal. O que isso significa? A gente quer ser amado, a gente quer ser aceito, a gente quer ser quisto. Então a gente tende a fazer tudo aquilo que o outro quer que a gente faça. E aí, beleza, você foi uma filha, a filha bonitinha, a filha tal, e cresceu. Só que aí você vai para a escola. Quando chega nessa escola, é algum outro tipo de conduta. Lá, as pessoas são avaliadas por nota, por mérito. Aí você quer ser, você precisa ser, né, uma boa aluna. Você tem que tirar nota boa, você tem que, né, né? E aí, se você não faz, você é penalizado, você tirou nota vermelha, você repete de ano, a sua mãe é chamado lá. Então, quando você chega na escola, é outro código de conduta e você pensa, poxa vida, eu tenho que ser uma boa aluna. E aí você precisa entrar naquele trilho para você ser uma boa aluna. Então, você já veio, né, com os conceitos e os preceitos da família. Quando fica, né, quando vai para a escola, começa outros tipos de código, outras coisas para você seguir. E quando chega na adolescência, isso vira um boom, né? Porque você quer se pertencer a uma tribo, você quer pertencer a uma comunidade. E aí você olha para um lado e para o outro e pensa assim: eu quero ficar com quem? Será que eu vou ficar com os mais descolados? Todo mundo quer os mais descolados, né? Mesmo que a gente não consiga, a nossa vontade era ficar com os descolados. Aí você pensa, poxa vida, eu consigo ficar com os descolados? Sim. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que agir dessa maneira. Eu tenho que gostar desse tipo de música. Eu tenho que vestir esse tipo de roupa. Eu tenho que fazer esse tipo de atividade, desse linguajar. Ah, não, não dá para me chegar nos populares. Então eu vou ficar com quem? Vou ficar com o nerd? Vou ficar com o pessoal do esporte? Eu escolho alguém. E se eu não puder escolher, né? Porque isso acontece muitas vezes, você fica quem? Você fica sozinho. E ali, na hora do grupo, você não sabe que grupo que você pode entrar, você fica constrangida, você fica envergonhada, muitas vezes você tem dificuldade lá na frente de falar no trabalho, né? Porque mudou as regras, mudou o centro de controle. E aí, isso acontece com todo mundo, tá, gente? E tá tudo bem. Mesmo que você conseguiu passar super bem nessa fase ou que você não conseguiu, todas nós aprendemos que devemos ser a perfeição. Espera de nós a perfeição.
Se você errar, você é penalizada, você é julgada, você é criticada. Então, espera que você acerte, que você dê certo e tal. As comparações. Ah, mas a sua prima faz. Ah, mas o seu irmão, sendo homem, faz melhor do que você. E aí as pessoas começam a te comparar, tentando, achando que fazendo isso vai te colocar no lugar que elas querem que você fique. Só que isso, para nós, como mulheres, com a nossa autoestima, o nosso emocional, a nossa alma mesmo, tá, gente? Aqui eu não tô falando só de físico, não, tô falando de alma também. Vai ficando abalada e vai ficando confusa. Então eu cresço, né? Eu me caso, eu tenho filho, eu sou uma mulher agora adulta, que eu comando a minha vida, que eu tenho, né, a possibilidade de governar a minha própria vida, eu não sei o que fazer. Porque eu já não. Será que eu tenho que ser a filhinha da mamãe? Não, eu tenho que ser a aluna perfeita? Não, eu tenho que participar. Eu não sei quem eu sou. Porque ao longo da minha vida foi me imposto coisas e eu nem questionei se aquilo fazia parte de mim ou não. E aí, quando a gente cresce, as pessoas falam assim: você tem que ser você mesma, né? A graça está em ser você mesma. Agora eu te pergunto: quem é você? O que é ser você mesma? Vocês já pararam para pensar nisso? Ah, mas você tem que ser você mesma. Tá, mas o que é ser eu mesma? Vocês já pararam para pensar nisso? Conta aqui para mim no chat. Você já parou para pensar assim, não, quem sou eu de verdade? Quem é a Bruna de verdade? Quem é a Rosana de verdade? Quem é a Letícia? Quem é a Gisele de verdade? Quem é a Rejane de verdade? Vocês já pensaram nisso? Gente, quando eu me engravidei do Arthur, depois que eu tive o Arthur, né, eu falei com vocês que eu tive depressão pós-parto. Gente, eu não sabia nem que tipo de música que eu gostava. Eu não sabia nem que tipo de comida que eu gostava, porque eu estava o tempo todo agradando as pessoas, então eu fazia para eles e não fazia para mim. Então, a música que era Galinha Pintadinha, Três Palavrinhas, e aquele trem todo. Por quê? Porque a minha vida era dominada pelos querer e pela infância dos meus filhos. Quando meu marido chegava no final de semana, a comida era o que ele mais gostava, era o jeito, né? Os lugares que a gente ia era onde eles ficavam confortáveis. Então, muitas vezes na nossa vida, né? Aqui no meu caso, foi quando eu passei por esse processo de depressão pós-parto, eu tive abortos também e tal. Então, eu cheguei no fundo do poço a ponto de quem é a Letícia? Eu era esposa de fulano, eu era mãe de ciclano, eu era filha de fulano, eu era membro da igreja fulano de tal, mas eu não era quem eu deveria ser, eu não era, né? E aí, a Bruta disse, como pode ser alguém sendo isso? Como pode ser alguém sendo que você nunca teve a oportunidade de ser você? Não fechou. É isso aí. Como? Né? E as pessoas ficam indagando, né? Querendo que a gente seja. Como que eu vou ser? Eu nunca tive a oportunidade de ser eu mesma, tá? E isso, para algumas mulheres, essa crise de identidade acontece em vários momentos da vida. Pode ser no momento que perdeu o emprego, pode ser no momento, né, no meu caso, né, de depressão pós-parto e tal, pode ser no momento depois que ganhou o bebê, pode ser no momento depois que casou, sei lá, né? Agora com a pandemia, né? A gente passou por algumas crises existenciais e de identidade, e tá tudo bem, nós podemos fazer isso, e isso é lícito, isso é comum às mulheres. O problema é que muitas mulheres entram nessa crise de identidade e não conseguem sair. Entra ano e sai ano, os filhos vão crescendo, as coisas vão acontecendo e ela não consegue sair desse círculo, né? Fica naquela rodinha, por exemplo, aquela rodinha de hamster, não consegue sair disso. Aí a gente tem um problema. E aí, para isso, a gente tem que se olhar, tá? Então, o que acontece de fato na nossa vida é isso aí. Nós ficamos o quê? Sobrecarregadas. Eu tenho que ser a esposa perfeita, eu tenho que ser a mãe perfeita, eu tenho que ser uma profissional reconhecida e responsável, eu tenho que ser uma dona de casa maravilhosa, eu não posso falhar, eu tenho que ser magra, eu tenho que ser bonita, porque se eu não me cuidar, meu marido vai me largar, né? Eu não posso gritar com os meus filhos, eu não posso bater nos meus filhos, eu não posso educar os meus filhos, eu não posso corrigir os meus filhos, porque se eu fizer isso, eu sou uma mãe. Sabe? A gente vai criando na nossa mente, né? E vai vivendo uma vida de quê? De caos. A gente vai ficando isso, extremamente sobrecarregada. Tem lugar aí para me ser quem eu sou? Tem lugar aí para me criar, para me realizar, para me sonhar, para me construir? Não tem. Tem espaço aí para me refletir
aquilo que Deus me deu, quem eu sou de verdade? Não tem. Por que não tem? Porque eu tô presa no tem que. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que. E aí, quando eu tô presa nesses tenho que, eu perco a oportunidade de ser quem eu realmente sou. E aí, de repente, você tá pensando assim, Letícia, ok, mas eu sou uma mulher cristã. Querida, você não tá livre disso. Infelizmente. Porque a religião, porque a igreja também nos ensina que eu tenho que. Eu tenho que ser sábia, eu tenho que ser modesta, eu tenho que ser mansa, eu tenho que um monte de coisa. E aí, muitas vezes, a gente enxerga essa coisa da igreja, da religião, tá, gente? É que eu não tô falando de igreja, tô falando de religião, porque eu não tô falando de Deus, eu tô falando de dogmas humanos. A religião nos mostra um padrão de perfeição de mulher cristã tão grande que a gente, eu não sei você, mas eu tinha raiva, eu odiava aquela bendita mulher de Provérbios. Gente, queria me matar. Era chegar num culto de mulheres e a pessoa pregadora falar assim, abre a sua Bíblia em Provérbios 31:10. Gente, a minha vontade era de sair dali e nunca mais voltar. Porque eu olho para a palavra, eu olho para aquela mulher e penso assim, eu nunca vou ser essa mulher. Eu jamais vou conseguir cumprir esse padrão de perfeição. Já aconteceu isso com vocês? Vocês também já ficaram com raiva dela? Me conta aqui. A Janaína, eu não sei quem eu sou. Deixa eu colocar aqui para mim ler. Eu sei que eu sou boa em algo, mas não encontrei ainda porque eu vivo para os outros. Pois é a realidade da maioria das mulheres. Tamo junto, amiga. Tamo junta. Bruna, nossa, imagina um dia de fúria da mulher. Gente, eu detestava. Gente do céu, queria me matar. Eu mandava abrir Provérbios 31:10. Por quê? Eu não sei você, mas na minha cabeça, quando pensava assim, uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa, gente, eu pensava numa mulher com um vestido floral, evasê, se possível até com um chapéu aqui na cabeça. Eu imaginava assim um piquenique, uma toalha xadrez, aquele tanto de coisa gostosa, ela ali com os filhos perfeitos, parecendo um comercial de margarina, aquela mulher linda, singela, aquela mulher que quando falava, parecia que ela estava cantando e que ela mexia assim e tá. Eu não sou essa pessoa. Eu mexo os braços, eu falo alto, eu gesticulo muito, eu faço caras e bocas. Então eu pensava, Deus errou. Deus errou, mas ele errou muito feio. Porque se o padrão é esse, eu nunca vou chegar nesse padrão. Irmãs, eu tô falando aqui com vocês de coração. Eu ficava assim, desesperada, porque eu pensava, poxa vida, eu tenho que ser. A palavra diz que eu tenho que ser. E quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pela Bíblia. Gente, eu sou apaixonada pela Bíblia. Se a Bíblia falou, eu acredito. Então, pensa comigo, uma mulher de 25 anos que acabou de levantar a mão com a vida toda atrapalhada, tá, gente? Imagina uma vida atrapalhada, a minha era pior. Toda atrapalhada, levantei a mão, aceitei Jesus, foi me apresentado que aqui estava tudo, o padrão de fé da mulher estava aqui dentro. E na hora que eu abro aquela bendita, eu falo assim, Senhor, não sou eu. A minha vontade de sair correndo e desaceitar Jesus foi muito grande. Porque eu olhava aquilo ali e pensava, não fui eu. Quer ver um dia que eu saí do culto em prantos, eu já era casada, eu tinha meu filho mais novo, o Davi. Gente, Davi ficava com o babá na escolinha, porque eu tinha que trabalhar, a gente tinha comprado a casa, a gente tinha comprado carro, as contas estavam aí, né? Então eu tinha que trabalhar, não dava para ficar em casa. E aí eu chego num culto de mulheres, a irmã prega dessa bendita aqui e fala assim, que a mulher de Deus, ela bate bolo para a família. Ela não compra o bolo pronto na padaria. Gente, eu comprava marmitex todo dia. Eu e meu marido comia fora e quando chegava de novo, não lanchava.
Para mim fazer uma comida, aí final de semana a gente ia visitar as mães, né? Porque a minha mãe mora em cidade diferente, a minha sogra também. A gente ficava revezando de ver os pais. Então, assim, raramente eu tinha aquela coisa de bater um bolo. Passava na padaria e comprava. Para mim tava de boa. Não, porque a mulher de Deus tem que bater um bolo. Os filhos têm que chegar e sentir o cheirinho do bolo no ar. O marido tem que chegar e sentir o cheirinho lá do veja, lá, floral lá. Gente, eu saí em prantos, porque eu me levantava às 5h30 da manhã, organizava todas as coisas do Davi, mandava ele para babá 6 horas, pegava o carro, ia com meu marido trabalhar para me pegar serviço 7 horas em outra cidade, mais de 25 quilômetros. Ele ficava com a babá, quando dava 8 e pouca, a van pegava ele, botava ele na creche. Aí chegava 4 horas da tarde, pegava ele da creche e mandava para babá. Eu ia chegar em casa, era quase 8 horas da noite. Porque eu saía às 6 horas, mas o trânsito, né? Quem conhece trânsito aí sabe. Eu ia chegar em casa às 8 horas da noite. Aí eu dava um banho no meu filho, ver como que ele tava, ler os caderninhos lá que a professora falou, o que a babá mandou, você entendeu? E arrumar para no outro dia fazer tudo de novo. E a religião colocou esse peso, que eu tenho o quê? Eu me senti... Gente, eu achava que meu marido ia até me largar. Porque se eu não bato o bolo, se a minha casa não tá toda cheirosa, perfumada, cheio de florzinha e passarinho cantando, se eu não tenho uma horta lá, que eu pego a cebolinha da horta para botar no meu... Você entendeu? Mas era essa a ideia, era essa a visão que eu tinha. Eu não tô falando que foi isso, a parte do bolo ela falou isso, tá? Eu não tô falando que ela mandou a gente ter uma horta, não é isso não. Mas do jeito que era me posto, era isso que eu traduzia. E eu pensava assim, poxa vida, eu vou perder meu marido, porque eu não faço nada dessas coisas. Ainda por cima, você tinha que ser bonita, você tinha que estar em forma, você tinha que estar lá com as unhas bem feitas, sobrancelha, aquela coisa toda, né? Afinal, você é a coroa do seu marido, né? Então, você tem que estar... Alguém já sentiu essa pressão também de ser uma cristã, uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa, a esse nível? Gente... Tinha uma moça lá que ela assava pão, ela fazia pão. Eu nunca fiz pão. Na minha vida eu nunca fiz, eu tomei raiva. Eu acho que eu nunca vou fazer um pão no meu vida. Porque ela ia fazer aqueles pão e levava. Olha, eu vou te dar um pão, porque eu sei que você não tem tempo para fazer pão. Ah, gente, que pão? Eu vou na padaria e compro pão. Na minha cabeça, mas lá no fundo do meu coração, eu tinha assim, poxa vida, eu realmente não vou ser a mulher de Deus porque eu não faço pão. A mulher virtuosa fazia pão, eu não faço pão. Você já teve essa indagação? Você já teve essa discussão com você mesma? Sabe, essa coisa, nossa, eu nunca vou ser, eu nunca vou alcançar, eu não vou ter uma família bem-sucedida, eu não vou ser glorificada, né? Eu não vou ser elogiada pelos meus filhos, eu não vou ser elogiada pelas pessoas, porque eu não consigo ser esse nível de perfeição. Vai, o pão para Jesus. Não, o pior não é esse. Ela dava o pão, eu aceitava o pão. Chegava em casa, eu fazia um café novinho e dava o pão. E meu marido, nossa, que pão delicioso! Gente, ele não fazia por mal, mas aquilo era uma flechada em mim do tipo, tá vendo? Você não faz pão. Por que eu tô contando essas coisas pra vocês? Pra vocês verem que a gente tá no mesmo barco. Não, a gente tá na mesma tempestade, a gente não tá no mesmo barco, mas a gente tá na mesma tempestade. Todas nós passamos por isso, tá? E o diabo, ele usa essas coisas, ele une as nossas carências ali da infância, ele une as nossas experiências ruins que a gente teve ao longo da vida. E aí, quando a pessoa fala isso, a gente enxerga de uma maneira o quê? Distorcida. Então, na hora que meu marido falava que o pão estava gostoso, o que eu entendia? Tá vendo? Você não faz pão para mim. Tá vendo? Você não é uma mulher virtuosa. Era isso que ele estava falando? Não era. Mas por causa das minhas experiências, por causa dos meus traumas, por causa das minhas mazelas lá de infância, lá da adolescência, era isso que eu entendia, né? Então, muitas vezes, a maioria das vezes, o problema não é a pessoa. O problema é como eu interpreto cada coisa. E eu concordo, biblicamente falando, o primeiro ministério da mulher é a família, mas ele não é o único.
Ele não precisa ser único. Teve um dia que eu orando, chorando, e eu falei com o Senhor, Senhor, eu amo a minha família, eu gosto da minha família, eu estou cuidando da minha família, mas eu estou infeliz, eu estou triste. Por que o Senhor me deu tantos dons, tantos talentos, sendo que eu não posso usar? Sendo que a partir de agora que eu casei e tenho filho, eu tenho que viver ali a minha vidinha do lar. Então, para que o Senhor me deu? Para que o Senhor me deu a oportunidade de ir, de estudar, de aprimorar, de crescer? Por que o Senhor deixa esses desejos no meu coração, esses sonhos de realizar, essa vontade de fazer? Arranca isso tudo. Me deixa eu aqui, ó, igual uma manga chupada, e eu vou viver a vidinha. Já que é isso que é ser mulher de Deus, então arranca de mim. Arranca essa vontade de crescer, de amadurecer, de ser reconhecida, de ensinar pessoas, de impactar pessoas. Arranca isso de mim. Arranca. Porra, leva tudo embora. Me deixa aqui com uma manga chupada que eu vou cuidar da minha família feliz e vou pro céu. Mas aí, gente, para honra e glória do Senhor, né? Ele é misericordioso demais com a gente. Ele é muito misericordioso. Ele me apresentou alguém lá na igreja. E essa mulher, assim, ela foi instrumento de Deus na minha vida. Sabe o que ela fez? Ela me apresentou a Bíblia. Ela falou assim, olha, para de ouvir o que as pessoas têm a falar a respeito de Deus. Vá buscar, vá procurar, peça a Ele para revelar. Gente, ela falou um versículo para mim, que até hoje, gente, eu levo ele assim, como rema na minha vida. E foi tão impactante que depois que eu fiz, né, os meus testes e eu descobri os meus dons, os meus talentos ministeriais, deu certinho. Deus é lindo demais. É que tá lá em Provérbios 25:4. Fala assim, olha, Deus se deleita em esconder as coisas, mas os estudiosos se deleitam em descobri-las. Então, eu vim aqui para a Bíblia como uma estudiosa para me descobrir. Então, se tem algo escondido aqui, né, vamos dizer assim, eu quero ser revelada, eu quero receber, porque eu não quero mais viver daquilo que o outro fala. Eu não quero mais ouvir a palavra mediante o conceito do outro. Eu quero ter as minhas próprias experiências, porque o Deus que eu conheço, ele não é sádico. Ele não ia me dar alguma coisa para mim não fazer. Ele não ia me dar um desejo, uma vontade, um sonho do meu coração para não ser realizado. Ele não ia fazer eu do jeito que eu sou, que falo, que mexo, nananana, que não gosto de flor, que não me dou com roupas lá, que esse trem lá meio que romântico, não me dou com aquilo. Ele não ia me fazer desse jeito se era esse o padrão do céu. Entende? Então eu vim para a Bíblia e falei, Senhor, então que tipo de criatura que o Senhor criou quando o Senhor fez a mulher? O que o Senhor pensou quando o Senhor criou a mulher? Qual que era a sua ideia? Qual que era o seu objetivo? Qual que era o seu propósito? Porque se eu entendo qual é o propósito de Deus para a mulher, fica fácil. Gente, com certeza absoluta, nada tem a ver com chapéu na cabeça, vestido esvoaçante e bolo fresquinho, não, tá? Já tô te liberando aí. Nada tem a ver. Então, bora para a Bíblia? A palavra do Senhor, lá em Gênesis 1, a gente vai ler Gênesis 1, 26, 27. Todo mundo conhece, né? Enquanto isso, esse dedo meu nervoso aqui. Gênesis, eu vou abrir aqui com vocês. Estou com a Bíblia do marido hoje. Gênesis 1, 26, 27. Um versículo que todo mundo conhece, mas eu quero ler para vocês. Fala assim, ó. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e ele domine os peixes dos mares, as aves do céu, sobre todo o gado, sobre toda a terra, todo réptil, tudo que se move. 27. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Mulher e homem o criou. Macho e fêmea, homem e mulher, Deus os criou. Quando fala que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, o que ele quer dizer? A imagem é uma representação. Vocês estão vendo aí uma fotinha minha do meu casamento? Vou até me colocar pequenininha para vocês verem lá a fotinha. Essas fotos aí foram tiradas do meu casamento. Isso aí é uma imagem. Quando você olha para essa foto, você vê quantos quilos que eu estava mais magra, quantos de cabelo preto ainda tinha na cabeça do meu marido. E como que a gente estava feliz aí nessas fotos, como que a gente estava vestido. Você vê o meu buquê aí, que foi de girassol, né?
Essa imagem é uma representação do meu casamento. Ela é uma fotografia, ela captou um momento que eu vivenciei. Quando Deus nos chama para a gente ser imagem dele, a criação precisa olhar para a gente e captar o momento de Deus. E esse momento aqui, gente, não é um momento estático, não, é um momento fluido. Eu costumo dizer para as minhas alunas que é os atributos de Deus. O que Deus tinha, que colocou dentro de você, que agora, ao olhar para você, a gente consegue enxergar. É isso. Essa foto aí está testemunhando algo que eu vivi. Então, nós somos chamadas para testemunhar algo que está em Deus. Como mulher, você testemunha algo que está em Deus. E a semelhança é a capacidade de fazer as mesmas coisas. Deus fala, então eu falo. Deus caminha, então eu caminho. Deus cria, então eu crio. Deus tem propósito, então eu tenho propósito. Entende? Então aquilo que Deus faz, a gente também pode fazer, a gente tem a capacidade de fazer. O próprio Jesus falou isso, olha, vocês vão fazer obras maiores do que a minha. A multidão de Jesus, quando Jesus pregava, era, sei lá, 50 pessoas. Isso era uma multidão na época. Hoje em dia a gente prega nos templos com mais de 100 pessoas, 200 pessoas. São obras maiores. Antigamente, Jesus falava aqui com um grupo, que falava com um grupo. Hoje em dia, a gente mentora as pessoas pela internet, a gente nem precisa estar próximo da pessoa. Isso é o quê? Capacidade de fazer obras maiores. Então, você é um ser, você é uma mulher, você é uma criatura que foi chamada para representar, para testemunhar algo de Deus aqui na Terra. E você também tem a capacidade de fazer as mesmas coisas. Isso aqui, gente, antes de falar de família. Deus te fez assim antes de ter marido, filho e panela suja para lavar. Você é essa pessoa, tá? E aí, quando a gente vê... Cadê? Opa! Então, vamos lá. Então, toda mulher, toda, sendo crente ou não crente, toda mulher é uma criatura racional, pessoal, criativa e moral, ou seja, ela pensa, ela precisa pensar, ela não precisa reproduzir aquilo que as pessoas falam, não, ela tem que parar, tudo que ela ouve tem que parar aqui, e ela tem que analisar para ver, olha, isso aqui faz sentido, não faz sentido, isso aqui é para mim ou não é para mim, isso que é ser racional. Ela é uma pessoa pessoal, ou seja, ela é uma pessoa, ela tem convívio com outras, no toque, ela decide, ela é alguém, ela é um voto. Não é porque ela é mulher que ela é voto vencido. Ah, mulher boa é mulher calada. Ah, você tem que aceitar tudo do marido. Você tem que aceitar tudo dos filhos. Você tem que ser escrava da... Não, você é uma pessoa. Você tem o direito de votar, você tem o direito de pedir, você tem o direito de dividir, tá? Outra coisa, você é criativa. Você pode criar. Você pode resolver coisas, os seus próprios problemas. Por quê? Porque você cria, você tem a possibilidade de criar e você é moral. Você escolhe quais são as leis que você vai seguir. Você escolhe quais são as regras que você vai cumprir. Você pode escolher isso porque você é uma pessoa moral. E você é uma criatura que o próprio Deus, o Todo-Poderoso, compartilha os seus atributos comunicáveis. Letícia, o que são atributos comunicáveis de Deus? Isso são talentos, são habilidades. Pensa aí numa mulher do mundão, que tá fazendo aí um monte de asneiro no mundão. Aquela mulher, ela é uma criatura e ela tem atributos comunicáveis de Deus. É bíblico. João fala sobre isso. Ninguém recebe nada se não for dado por Deus. Então, se ela tem um dom, se ela tem um talento, se ela tem uma habilidade, se ela tem ali um jeito, uma conjuntura para levar as coisas, para resolver as coisas, ela recebeu isso de Deus. A única coisa que o diabo dá é a mentira. A única coisa que o diabo faz é matar, roubar e destruir. O resto é Deus. Se está frutificando, multiplicando, é Deus. Ela está usando para o mal. Aí é problema dela lá no dia do juízo final. Mas ela recebeu de Deus. Agora eu te pergunto, nós duas, gente boa,
servas do Senhor, filha do Deus Altíssimo, que carrega o próprio Espírito Santo dentro da gente. Por que a gente não está criando? Por que a gente não está realizando? Por que nós não estamos refletindo? Por que nós não estamos vivenciando uma vida a ponto de impactar as outras pessoas? Por que nós não estamos resolvendo problemas? Por que nós não estamos cabeceando decisões? Por que eu não estou impactando o meu território de influência? Por que a minha voz não é ouvida? Por que eu não sou requisitada, eu não sou quista, a minha opinião, o meu conselho não é requisitado? Por quê? Sendo que, além de ser uma criatura racional, moral, criativa, eu tenho acesso à mente de Cristo. Eu tenho acesso àquilo que Deus tem para mim, porque o Espírito Santo mora dentro de mim. Por quê? É essa minha indignação comigo. E com você também. Mas é comigo. Eu fico olhando mulheres que vão e que fazem, mulheres que rompem e que avançam, e nem crente elas são, nem a força do Senhor ela tem, nem a confiança que Deus vai estar junto com elas têm, mas elas fazem. E por que eu, tendo toda a oportunidade, tendo toda a possibilidade, eu não faço? Eu não faço isso por causa das minhas amarras. Eu não faço isso por causa das minhas crenças. Eu não faço isso porque eu ainda não fui liberta pelo poder da palavra para me ser quem eu nasci para ser. Eu ainda estou preocupada com a opinião das pessoas. Eu ainda quero ser amada, quista e aceita pelas pessoas. E enquanto eu querer que isso aconteça, eu vou me distanciar de quem eu devo ser. Porque se o meu marido tem uma ideia de como é a esposa perfeita e eu quero agradar ele, eu vou agir conforme ele quer. Se os meus filhos têm uma noção de maternidade ou eu quero ser um tipo de mãe para os meus filhos, eu vou focar naquilo e eu vou me afastar de quem eu sou. Se eu quero ser uma boa integrante na igreja, uma boa membra, eu vou me afastar de quem eu sou. Sendo que a única obrigação minha, a única coisa que Deus espera é que eu seja uma filha dele. Se eu, Letícia, for a filha que Deus espera, não existe marido nenhum que vai me reprovar. Não existe filho nenhum que vai me reprovar. Não existe liderança nenhuma de igreja que vai me reprovar. Não existe mercado financeiro, empresarial, empreendedor, nenhum. Nenhum. Por quê? Porque o meu único alvo é ser a Letícia que Deus criou no céu. O meu único alvo é refletir quem o Senhor espera aqui na terra. Pensa comigo, você é uma mulher. O seu corpo, ele foi projetado para gerar vida. Deus olhou para você e falou assim, você vai ser uma mulher que vai gerar vida. Se você parar para pensar, tudo aquilo que dá dinheiro é feminino. Tudo que dá dinheiro é feminino. Vamos fazer a pesquisa aí, você faz depois e depois você me conta. Você tem a capacidade de gerar. Pensa comigo, todas nós, todo mundo que existe na face da terra foi pensado em Deus, não é? Salmo 139 fala disso. Olha, antes de você ser uma substância informe dentro da barriga de sua mãe, eu já sabia quem você era, eu já tinha contado os seus dias. Você lembra disso, né? Então, Deus tem um propósito para fazer aqui na terra e ele pensa assim, vou criar alguém para cumprir esse propósito. Deus, lá na eternidade, ele coloca ali todo dom, todo talento em sementes. Ele coloca sementes dentro da pessoa. Aí a pessoa vem para a terra. Ela vem aonde? No útero de uma mulher. A mulher recebe a semente, né? Vamos dizer assim. E ela, o corpo dessa mulher, né? Isso aí é tudo milagre. Ele faz com que crie uma criança ali dentro. E você é brucutum, bota a criança para fora. O que você foi? Um portal de Deus aqui na terra. Um pensamento de Deus lá no céu se materializou através do seu corpo. Você foi um receptáculo, você foi ali um canal, você foi ali um lugar aonde Deus depositou o projeto de vida dele e paf, você dá luz àquele projeto de vida. Você consegue entender a grandeza de ser mulher para Deus? Você consegue compreender a grandeza de quem você é, da possibilidade, da potência que você tem e que Deus te projetou para ser? Você consegue enxergar isso? Me conta aqui.
Manga chupada, é. Manga chupada, ninguém presta, né? Eu fui essa mulher de provérbios, mas hoje não quero ser, pois eu me anulei um sonho, anulei eu mesmo, pois estava agradando. O problema não é ser a mulher de provérbios, tá? A mulher de provérbios ela é de Deus. Hoje em dia eu tenho até um curso que eu falo sobre ela, eu amo, apaixonado. A gente desmistifica muita coisa. O problema não é a mulher de provérbios, o problema é como as pessoas pregam e a gente aceita, tá? O problema não é a mulher de provérbios, não. Hoje eu sou apaixonada com ela. Hoje eu sou apaixonada com ela. Pois é, então começa a pensar isso, começa a pensar no potencial que Deus colocou em você, começa a pensar como que você, nas mãos do Senhor, pode ser usado. Tem uma frase que eu gosto muito dela. Eu não lembro dela toda não, mas fala assim que as mulheres são a arma secreta de Deus. Nós temos a possibilidade, gente, de mudar o mundo, de fazer história. Porque, pensa comigo, como mulheres, nós somos a maioria. Você chega numa sala de aula, a maioria é mulher. Você chega numa igreja, a maioria é mulher. Você chega a maioria no hospital, a maioria é mulher. Você chega na escola, a maioria dos professores são mulheres. Entende? Nós estamos na maioria das coisas da sociedade. Se a nossa maioria, se nós entendermos qual é o lugar de Deus para nós, qual é a nossa potência aqui nesse mundo, a gente muda o mundo. E mesmo assim, se a gente não conseguir, né, vamos dizer assim, a gente não consegue mudar o mundo, nós somos a mãe do restante da população. Então, além de sermos essas mulheres, nós somos as mulheres que educam também. Entende? Então, por isso que eu gosto dessa frase, né? Que as mulheres é a arma secreta do Senhor. E é tão secreta, que o diabo veio direto em nós. Ou seja, não é nada secreto, entende? O diabo, sabendo disso, do nosso potencial, o diabo sabia que nós seríamos portais de Deus aqui na Terra. O diabo sabia que a gente ia projetar os sonhos de Deus, que a gente ia educar os projetos de Deus, que a gente ia liderar, que a gente ia instruir os projetos de Deus, os sonhos de Deus aqui na Terra. Por isso que ele faz a confusão danada lá no ventre. É só por causa disso. Pois é, então comece a pensar aí, tá bom? Sobre isso. Então tá, e aí ele continua, né, lá no versículo 28. Ele fala o seguinte, olha, eu te fiz para ser minha imagem e minha semelhança, para isso aí, ó. Para você frutificar, multiplicar, sujeitar e dominar. Letícia, o que é frutificar? É dar resultado. Frutificar não é só ter menino e botar menino na... Não, é você ter resultado. É você enxergar qual é a semente que Deus te deu, você cultivar aquela semente, essa árvore crescer e vai dar um fruto. Vai dar um resultado. O que é semente, Letícia? É o seu dom, é o seu talento, são as suas habilidades, é a sua personalidade, é o seu temperamento. Essas coisas são suas sementes. Então, eu, por exemplo, eu tenho o perfil comportamental dominante. Então, o Senhor me chamou para quê? Para liderar. Não tem como eu não querer liderar, porque o Senhor me deu foi isso. E eu descobrindo isso, eu me posiciono no lugar de liderança. O problema é que muitas vezes eu quero liderar aquilo que não precisa ou que não é para me ser liderado. Teve um dia que meu marido falou assim comigo, Letícia, eu não sou o peão da sua firma. Porque eu trabalhava no setor que eu era a única mulher, tinha 84 homens e eu era a única mulher. Passava o dia todo mandando. Chegava em casa, eu queria mandar nele. E aí ele falou, olha, eu reconheço a autoridade que o Senhor deu para liderar, mas não é sobre mim que você vai liderar. Você vai liderar lá, eu arrumo uma zona de liderança, mas não é sobre mim. Entende? Então, eu preciso entender essas coisas. Então, acontece duas coisas. Primeiro, eu não sei quais são as minhas sementes. Eu fico aí vivendo o Léo, assim, vendo o dia passar, entrar e sair. Ou eu sei qual é o meu potencial, só que eu estou colocando ele no lugar errado. Eu estou usando ele de maneira errada. Quando eu era pequena, eu falava assim, nossa, mas essa menina fala demais. Essa menina se intromete demais. Essa menina é muito curiosa. O que eles fizeram? Colocaram na minha cabeça que isso era uma coisa ruim. E aí eu cresci não querendo não ser aquela pessoa. Por quê? Porque aquilo é ruim. O problema é que o meu dom estava sendo usado de maneira errada. Eu não conseguia, eles não sabiam, né? E eu era pequena, eu também não sabia conduzir aquilo para o bem. Eu tenho um filho de 7 anos, o Arthur. Gente, ele é um dominante assim, né? E eu falei assim, meu Deus, eu vou sofrer, porque eu também sou. Então, assim, vai dar em cabo de guerra. Gente, ele pequeno. Eu tinha 2, 3 aninhos quando eu consegui enxergar isso. Porque essa é a minha oração. Senhor,
Me mostra quais são os dons e talentos dos meus filhos, porque eu quero investir naquilo que o Senhor deu para eles. Eu não quero que eles sejam aquilo que eu penso, aquilo que o mundo espera. Não quero isso. Eu quero investir no dom, no talento, nos atributos que o Senhor deu. E aí o Senhor me mostrou essa coisa do Arthur. Ele é meu filho. Eu não posso deixar ele mandar em mim. Você concorda comigo? Ele é uma criança de 7 anos, ele tem que ter limite, ele tem que ter respeito, ele precisa disso. Mas eu não preciso castrar a liderança dele. Eu não preciso mutilar a liderança dele. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um lugar para ele ser líder. Então, o que eu faço? Jogo videogame com ele. Toda vez que eu jogo videogame, eu deixo ele mandar. Ele vai na frente, ele pega todas as frutinhas, ele bate no bicho, ele ganha vitória, coloca o nome dele, porque naquele lugar ele lidera. Ele tem que aprender a liderar. Mas é onde que ele vai liderar? Naquele lugar. Ele lidera em cima do material escolar dele. E aí, como você quer? Você quer que a mamãe coloque qual é a capa do caderno? Esse aqui vai ser que cor que a gente vai colorir? Ele escolhe. Por quê? Porque eu tenho que treinar ele no temperamento dele. Mas não é em cima de mim, entende? Então, muitas vezes, você já sabe o seu dom, seu talento, você sabe disso tudo, mas você está liderando no lugar errado, você está colocando ele no lugar errado, você tá usufruindo ele de maneira equivocada. E o diabo ama isso. Ele ama distorcer aquilo que Deus nos deu. Porque um dia eu orando, chorando, falei assim, Senhor, arranca isso de mim. Eu não quero ser assim. Né? Já que está trazendo tanto tumulto, já que está trazendo tanta dor, eu era conhecida como matadora de sonhos. Porque a pessoa chegava perto de mim e falava assim, Letícia, eu quero ir para Disney. Eu falei assim, minha filha, você nunca vai, seu nome tá sujo no SPC. Como que você vai para Disney? Eu era essa pessoa. Aí a pessoa, ela matou o meu sonho. Ok, realmente, mas eu estava usando um dom que Deus me deu de maneira errada. Hoje em dia as mulheres me pagam, elas falam comigo, Letícia, o que está errado? Aí eu falo com elas, isso tá errado. Letícia, eu quero fazer isso. Como que eu chego lá? Primeiro você tem que fazer isso. Ou seja, eu arrumei uma utilidade para o meu dom. Hoje em dia eu não mato o sonho de ser ninguém. Eu sou paga para encontrar os buracos e te ajudar a sair dos buracos para você resolver as suas coisas. Você tá vendo como que a questão aqui não é deixar de ser você ou virar outra pessoa. A questão é que é reconhecer quais são os seus frutos, quais são as suas sementes, o que Deus te deu e começar a desenvolver isso. Quando você começa a desenvolver, o que acontece? Você multiplica. Eu só multiplico aquilo que eu frutífero. O problema é que eu tô querendo frutificar numa coisa que eu não fui chamada. Eu sou um pé de acerola que quero dar manga. Vai dar certo, gente? Não vai dar certo. Por quê? Porque eu sou um pé de acerola. O que acontece hoje com as mulheres? Eu olho para o mundo e vejo, nossa, que legal, eu quero aquilo ali. Aí eu começo aquela jornada querendo aquilo ali, mas eu não olho quem eu sou, qual é o meu temperamento, quais são os meus dons. Será que eu realmente quero aquilo ali? Será que aquilo ali realmente tem a ver comigo? Mas aí eu não penso nisso. Eu vou porque eu quero, Chega lá, gente, eu sou frustrada. Por que eu sou frustrada? Porque eu não olhei para trás, eu não olhei meus frutos, eu não olhei o quê? As minhas sementes. Tá fazendo sentido? Me conta aí. Letícia, nós temos toda essa potência, só que muitas vezes não acreditamos que temos essa habilidade e deixamos de fazer que somos capazes com a habilidade que Deus nos deu. Isso é verdade. Mas estou descobrindo que posso agir sem receio estes dons que Deus me deu. Isso mesmo. Gente, foi nos roubado a capacidade de acreditar em nós. Eu vou falar algo forte, tá? E aqui, ai meu Deus, Senhor, coloca entendimento no ouvido das minhas irmãs, para não achar que eu sou herege. E eu também não sou feminista, tá, gente? Nunca fui, não sou. Porque eu sei que existe umas feministas aí cristãs, não acredito naquilo, nunca fui isso, não. Mas nós, como mulheres, o que aconteceu, né? Deixa eu ver se eu tenho um slide que nós vamos falar sobre isso. Deixa eu ver aqui. Ah, não vamos falar sobre isso. Então, eu vou esperar. Mas aí, vou falar. Ai, que bom, Lu, que a mentoria está te auxiliando muito nisso. Nossa, eu fico muito, muito, muito feliz. Ai, que bom, Janaína, que está tendo clareza. É isso aí, muito ótimo. Beleza, então vamos lá. Então, eu preciso frutificar o que? As sementes que eu tenho. Não adianta eu querer frutificar aquilo que eu não tenho.
Não vai dar bom, vai dar muito ruim, entende? Então, a primeira coisa. Por que tem muitas mulheres frustradas? Porque elas tentaram fazer muitas coisas na vida que nada tinha a ver com elas. Aí elas tentaram fazer e foi fracassada. E aí ela, ai, nada dá certo pra mim, nada dá certo. Não dá, e nem vai dar. Por quê? Porque tá fora, entendeu? Você não foi projetada para aquilo. E tá tudo bem. Só tem plenitude quando você tá no seu propósito. Você só se sente feliz e satisfeita quando você tá cumprindo aquilo que você veio cumprir aqui na Terra, tá, gente? Por isso que tem muitas pessoas que têm dinheiro, que têm fama e são tristes, porque elas estão tendo fama, estão tendo resultado naquilo que elas não foram criadas para fazer. Por isso que tem muito pai de família que recebe um salário mínimo e é próspero, mais próximo que muitas vezes nós somos, né? Que ganha mais do que eles. Por quê? Porque ele descobriu a essência dele. E quando você trabalha na sua essência, você consegue ser plena, tá? E aí, beleza. Então, eu multiplico aquilo que eu frutifico. Letícia, sujeitar. Sujeitar aqui não é pessoas. Ah, porque o meu marido não me ajuda. Ah, porque os meus filhos não sei das quantas. Porque o meu pastor. Porque o cliente. Porque o Instagram. Sei lá onde que você coloca a sua desculpa. Não é sujeitar essas coisas. É sujeitar a você. Quando eu acordo de manhã, vejo um dia nublado, gente, aquilo aperta meu coração. Eu detesto dia nublado, detesto dia de chuva. Não gosto, não gosto. Quer me ver triste é começar a chover. Eu ainda não fui liberta disso, eu tenho muitos traumas com relação à chuva. Mas aí o que eu faço? Eu tenho que sujeitar o meu pensamento. Então, em vez de ficar o dia todo no sofá, com coberta, assistindo lá milhões de séries, né? Naquele loop, sabe? Ali, você fica lá no piloto automático só apertando. Aí a televisão até pergunta, tem alguém ainda assistindo? Posso continuar os vídeos, porque você já ficou horas ali, né? E aí você aperta. Quando eu entendo isso, eu vou sujeitar o que é um pensamento. Olhei para o céu, tá nublado, glória a Deus. Hoje foi o dia que o Senhor fez e eu vou me alegrar e eu vou me regozijar. As misericórdias do Senhor se renovaram essa manhã e eu vou fazer desse dia um fantástico. A palavra diz que eu tenho só o hoje, então vou trabalhar o hoje. O que eu estou fazendo? Eu estou subjugando os meus pensamentos. Eu estou subjugando o quê? Os meus sentimentos. Se eu chego num lugar, todo mundo é cumprimentado e ninguém me cumprimenta, em vez de eu ficar pensando, tá vendo? Esse povo não me ama, esse povo não gosta de mim, tá vendo? Todo mundo, é porque eu sou preta, é porque eu sou pobre, é porque eu sou gorda, é porque meu marido. Em vez de eu ficar pensando nessas coisas, eu vou subjugar os meus pensamentos. Realmente ninguém me cumprimentou. Mas de que cumprimentar vai acrescentar na minha vida? Por que eu preciso tanto desse cumprimento? Por que eu quero ter tanto esse reconhecimento? Não me cumprimentou, não? Eu vou lá e cumprimento. Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem com você? E aí, como é que vai? Entende? Eu assumo o controle das minhas emoções. Eu assumo o controle dos meus pensamentos e eu viro a chave. É isso que eu e você precisa subjugar. É isso que eu e você precisa trazer o domínio, trazer o comando. É a mim, é as minhas emoções, é os meus pensamentos, é as minhas atitudes. Fizeram judiação comigo. Fez lá, sei lá, me tratou mal. Eu tenho a possibilidade de tratar bem. Não, mas pisou. Não pode pisar no meu calo. Se pisar no meu calo, roda baiana. Não, eu vou subjugar esse pensamento, porque isso nada tem a ver com a Bíblia. Isso nada tem a ver com a mulher de Deus. E eu quero ser uma mulher de Deus. Então, o que a Bíblia fala? Fala que é para me dar outra face. Então, pronto. Me tratou mal? Eu trato super bem. A pessoa fica envergonhada. Tá, né? Por quê? Porque a Bíblia manda eu fazer o contrário. Eu não vou pagar mal com mal. Entende? Eu vou amar os meus inimigos. Eu vou orar pelos meus inimigos. O que eu faço? Eu estou subjugando quem? A própria Letícia. A velha Letícia que quer levantar todo dia da tumba. Entende? Eu subjugo ela. Não são pessoas, não é circunstância, não é situações, até porque a gente não tem nenhum poder, nenhum controle sobre isso. Eu só tenho poder e controle sobre mim. Eu não mudo ninguém, ninguém me muda. A única pessoa que tem controle sobre mim é eu mesma. Nem Deus vai me mudar se eu não dar a oportunidade, se eu não abrir o coração. Então a chave está na minha mão. Beleza? Aqui, já eu amo chuva, tá vendo, gente? Deus tinha que fazer todo mundo diferente mesmo. Imagina todo mundo detestando chuva. Ninguém ia fazer nada no dia de chuva. Ai, ai. Aí, ó, outra que gosta de chuva.
Então, vamos lá. Tá virando chaves? Glória a Deus. O que adianta ficar olhando para a tempestade se não vai acrescentar em nada? Isso mesmo. De que adianta, gente, eu ficar olhando para o meu problema, para a minha dificuldade, a minha circunstância, a minha crise? Ontem eu ministrei na igreja sobre isso, né? Toda crise é um convite para você mudar de nível. Então, se você não entender que aquilo é para mudar de nível, você vai continuar do jeito que você está e vivendo e repetindo ciclos, tá bom? E depois você vai dominar. O que é dominar? É liderar, é governar, é ir à frente, é decidir, é dar direção, dar orientação. Você só faz isso, você só impacta alguém, você só é uma inspiração, você só é reconhecida. Você se torna autoridade, você se torna alguém, uma conselheira, alguém que a gente vai ouvir, alguém que a gente vai aclamar, alguém que a gente vai respeitar depois que você frutificou, você multiplicou, você sujeitou a você mesmo. Só depois você vai conseguir governar, liderar e aí vai. O problema é que a gente está querendo liderar, a gente quer ser ouvida, a gente quer ser amada, a gente quer ser aceita, a gente quer ganhar aplausos. A gente quer tapinha nas costas, a gente tava isso mesmo, garota. Sem antes de fazer tudo aquilo lá. Vai rolar, gente? Não vai rolar. Meu marido não vai me dar valor se eu não frutificar, não multiplicar e sujeitar a mim mesma. Meus filhos não vai me reconhecer como uma mulher de Deus se eu não frutificar, multiplicar, sujeitar e dominar eu mesma. Eu conheço mulheres que é tão de Deus, mas tão de Deus, que o marido fala assim, aquela mulher é chata demais, mas ela é uma mulher de oração. Não interessa o que as pessoas acham de você, elas têm que reconhecer quem você é na essência. Minha mãe é enjoada demais, ela fala demais, mas ela é uma mulher de Deus. Quando as pessoas começam a reconhecer quem você é mediante a Deus, minha filha, aqui na Terra eles podem achar qualquer coisa. Ele não precisa me achar mais bonita, não precisa me achar mais prendada, não precisa. Nossa, Deus, a Letícia... ela não faz uma boa comida, não. Mas aquela mulher ora, só. Se você tiver precisando de oração, para passar lá em casa, que na hora que ela orar para você, o negócio vai acontecer. Pronto. Ó, a Letícia não lava bem a roupa, não. Deixa as roupas tudo manchadas. Gente, minhas roupas tá com mofo. Quem tiver receitinha de mofo, me manda. Gente do céu, mofo um monte de coisa aqui. A Letícia deixou um monte de coisa, eu vou falar e olhar a roupa. Mas a Letícia, ela entende a palavra de Deus. Você tá com dúvida nisso? Então vai lá e pede pra ela que ela vai te ajudar. Entende? Ou seja, não interessa o que as pessoas acham de você. Não interessa se você faz bem ou se você faz mal, se você... Não interessa. Não interessa. Porque o que vai interessar é quem você é e não aquilo que você faz. Tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos continuando aqui. Ô, gente, já deu 1 hora. Vocês ainda ficam aqui comigo, né? Me abandonando, já tá acabando, tá bom? Já tá acabando. Então, vamos lá. Então, o que a gente tem aqui em Gênesis? A gente tem, porque eu sou imagem e semelhança do Senhor, eu faço. O que eu faço? Eu frutifico, multiplico e sujeito. Porque eu faço, eu tenho. Eu tenho o quê? O domínio. Eu tenho a liderança. Então, primeiro eu sou, depois eu faço, depois eu tenho. O problema do mundo é que é o contrário. Você tem que ter para depois você fazer, depois você ser. Quem aqui nunca ouviu assim? Mas você tem que ler a Bíblia toda primeiro antes de, sei lá, de liderar ou de pregar, ou seja o que for. Mas você tem que ganhar muito dinheiro antes de fazer tal coisa. Você tem que emagrecer não sei quantos quilos para depois você fazer não sei o que, não sei o que. Não, querida. Biblicamente falando, é tudo ao contrário. Primeiro você é. Porque você é, você faz. E aí, quando você faz, você tem. Então, primeiro eu me transformo. Vamos colocar aqui numa médica. Eu me transformo primeiro numa médica. Eu estudo para ser uma médica. Depois eu faço consulta. E depois eu recebo aquilo que uma médica recebe. É depois. Eu tenho que fazer primeiro. Tem mulheres que falam assim comigo, é porque eu não tenho tempo. É porque eu não tenho dinheiro. Mas é porque no fulano... Gente, larga o ter. Primeiro você tem que ser. Tem muita mulher que ela não tem o aval do marido. O marido não confia nela. Ela não tem o encorajamento do marido. O marido, coitado, ela fala e é a mesma coisa que nada. Por quê? Porque ela não é. Ela fala e não cumpre a palavra dela. Ela, não, porque a partir de hoje eu vou ser assim, dura 3 dias.
Não, porque a partir de agora eu vou fazer negócio. Dura uma semana. Você fala, mas você não faz. Então você não tem que ter primeiro você tem que ser, você tem que se transformar na mulher que você deseja, que o Senhor deseja. Né? Primeiro você tem que ser. Letícia, como que eu vou ser corajosa? Tentando. Letícia, como que eu vou perder o medo? Tentando. Letícia, como que eu vou... Gente, tem que fazer. Você decide, a partir de agora eu sou uma mulher corajosa. Aí o que eu faço? Teste. Vou testar. Vou ir pro mundo, vou fazer alguma coisa. E aí depois eu vou ganhar o quê? Eu vou ganhar realmente a coragem. Não, a partir de hoje eu vou deixar de ser uma mulher que murmura. Eu não serei mais uma murmuradora. Eu não serei eu, Letícia, não sou mais uma murmuradora. Então o que eu faço? Cala a boca. Tô com vontade de me murmurar? Ora, gente, eu era muito murmuradora, mas era muito. Muito. A minha vida era terrível por causa dos outros. Ah, porque fulano fez, porque não sei o quê, porque não me deu, porque... Eu era assim. O dia que eu entendi que Deus não gosta de gente que murmura e ninguém reclama, eu mudei isso. Então, o que eu faço? Eu, hoje em dia, de vez em quando ainda dá vontade de murmurar, dá. Aí, o que eu faço? Eu oro. Eu assim, Senhor me dá aquele marido, aquele homem de Deus, aquele filho do Senhor. Mas sabe o que ele fez comigo? Ele fez isso. Pronto. Eu não tô falando do meu marido, eu tô orando para Deus. Senhor, pelo amor que o Senhor tem a mim, me dá amor, me dá paciência, limpa o meu coração. Senhor, eu libero perdão para aquele cidadão. Entende? O que eu faço? Eu pego a minha murmuração e transformo num clamor. E no momento que eu tô orando, o Espírito Santo vai tacando na minha cabeça. Você tem que perdoar. Você tem que ser mais manso, você tem que ser mais humilde. É aqui que vai mudar. Entende? Não é ele lá, vai ser em mim. Senhor, me dá paciência, me dá amor. Senhor, muda a palavra da minha boca na hora que eu for falar com ele. Em vez de brigar, de esbravejar, de mexer com os braços, eu oro. Eu conto tudo que eu quero falar para ele, eu falo para o Senhor. Aí eu falo assim, Senhor, agora transforma as minhas palavras, me dá oportunidade para me sentar, me dá uma abertura para sentar, vai movendo o meu coração, move o dele lá. Senhor, que na hora que eu fale, ele ouça e entenda aquilo que eu quero dizer e não entenda aquilo que os traumas, que a vivência dele lá quer. Entende? Eu começo, gente, a ser mudada e ser moldada para depois eu ter um casamento feliz. Para depois eu ter uma maternidade feliz. Hoje em dia, a gente vai fazer 14 anos de casado. Aí, todo mundo sabe a crise do 7, né? Todo mundo fala que de 7 anos você passa por uma transformação, que você passa por uma crise. Aí hoje de manhã eu falei com ele, nós estamos caminhando para 14, daqui a pouco vem a tempestade. Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Tem alguma coisa ruim? Você quer mudar alguma coisa no nosso casamento, na nossa vida? O que eu estou fazendo? Eu estou me preparando. Pode vir uma mudança, mas eu quero continuar tendo um casamento feliz. Eu quero continuar sendo uma mulher realizada no casamento. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender. Para quê? Para me fazer, para depois eu ter, tá? Então, a gente precisa pensar nisso. Alô, fazendo esse exercício, eu vou me capacitando. Isso mesmo. Enquanto eu vou fazendo, gente, eu vou me mudando, o Senhor vai trabalhando e eu vou me transformando, tá? Não é aquela balela que tem aí, né, de coach, que age como se você fosse. Não é isso, né? Então, porque senão eu vou lá comprar roupa lá de R$1.000, vou vestir uma roupa, vou fingir, vou alugar um carro caro e tirar foto falando que é meu, vou alugar um helicóptero, tirar umas fotos lá na frente do helicóptero falando que eu tava viajando. Não é isso. Eu não tô querendo que você finja uma vida, não é isso. Eu quero que você se transforme. E para você se transformar, você tem que se abrir para a transformação que o Senhor tem que fazer, tá bom? Então, eu, Letícia, eu sou uma mulher sábia. Por quê? Porque a Bíblia fala sobre isso. Eu sou. E agora eu peço, Senhor, renova a minha sabedoria, me dê sabedoria, me ajuda. O que eu tenho que fazer para acessar essa sabedoria que já está liberada para mim? Entende? Eu já posso todas as coisas porque é Deus que me fortalece, Pai eterno. Então eu quero agora acessar essa força para mim fazer. Porque depois que eu acesso essa força e faço, eu tenho, tá? E aí não podemos deixar o medo de impedir. Gente, o medo é fé no diabo. Toda vez que você sente medo, você está dando fé no diabo.
Letícia dos Tegros. Não, é bíblico, tá? A palavra do Senhor fala que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Se eu tenho medo, não é do verdadeiro amor, então é do diabo. Se não é da luz, é das trevas, né? Na Bíblia não tem 50 tons de cinza, ou é preto ou é branco. Então, toda vez que eu tenho medo, eu estou dando fé, eu estou dando razão, eu estou dando importância à mentira do diabo e não à verdade de Deus. Ah, Letícia, mas tenho medo que é bom. Nenhum medo é bom. O que é bom é prudência, que é diferente de medo. Então, se eu estou com medo, é capeta. Se eu estou com medo, é a ação das trevas. Se eu estou com medo, é as regiões malignas celestiais que estão querendo apossar de mim. E para mim enfrentar o medo, eu tenho que o quê? Ter o amor verdadeiro. O que o amor verdadeiro fala? Que ele não me deu espírito de covardia. Que ele me deu o espírito de poder, de possibilidade. Eu posso. É esse o poder que o amor verdadeiro me deu. Então, eu não preciso ter medo. Eu não tenho que temer. E o medo, ele só vai sendo alimentado por mais medo. Quanto mais tempo eu deixo de fazer aquilo que eu preciso fazer, mais o meu medo aumenta. Então, primeiro, isso mesmo, Rô. Primeiro eu sou, depois eu faço, depois eu tenho. Por ser corajosa, eu vou tentar. Por ser corajosa, eu vou adiante. Por ser, eu vou, tá bom? E aí, depois eu tenho. Mulheres, vamos lá. E aí, aí chegou a passagem que eu queria falar com vocês. Por que nós mulheres temos tanto medo? Por que nós mulheres temos tanto a falta de ousadia? Por que a gente tem tanta resistência? A gente tem dúvidas sobre a nossa capacidade? Por que a gente se acha impostora? Por que a gente se acha insuficiente? Por que a gente acha que a gente nunca é boa? Por que a gente sempre acha que tem que ter mais alguma coisa, tem que ter mais um curso, tem que ter um aval? Por que a gente quer muito a permissão das pessoas? A gente quer isso porque lá no princípio o diabo viu a potência que você seria. Ele viu a potência que nós, mulheres, ele viu a possibilidade de criar grandes coisas e de fazer grandes coisas que nós tínhamos. Então, o que ele faz? Ele mancha a mulher. Ele coloca um estigma sobre a mulher. Ele coloca um fato sobre a mulher que até hoje nos aponta como uma pecadora. Então, ele não faz isso com Adão. Não é porque Adão era mais inteligente que a mulher, muito pelo contrário. É porque nós tínhamos um potencial de gerar vida, de ser um receptáculo de Deus. A gente tinha o potencial de trazer à tona os sonhos de Deus. Então, o diabo, ele foca na mulher. Hoje em dia, por exemplo, você vê homens. Homens têm muito menos medo do que nós. Homens são muito mais corajosos do que nós. Parte disso veio do Éden, tá bom? E aí, por causa disso, né, as mulheres foram vistas como um ser manipulável. Então, a gente não tem muita força na nossa palavra. Antigamente, né, antigamente, mulher não podia ser tida como testemunha. Então, o que o diabo faz? Ele quebra a nossa conexão lá no céu, né? Por causa da mulher, então o pecado, né? Enfim, a mulher foi ocupada. A gente muitas vezes ouve nos púlpitos da igreja, e isso está totalmente errado, tá? Mas a gente ouve nos púlpitos das igrejas que Eva seduziu Adão para comer, né? Então coloca sobre nós um olhar ruim, uma manipulação, sabe? Uma coisa de enganação. Gente, isso é antibíblico, para começar. Enfim, mas isso aí a gente conversa numa outra hora. Né? Aí coloca sobre nós um peso. Porque agora você vai ter filho, vai sentir dor. Porque agora, por isso que você tem que sofrer no parto, né? Aí, ai meu Deus do céu, ainda pega uns obstetras que fazem aquele terror psicológico com as mulheres, né? Enfim. Olha para você ver como que o diabo é sujo. Ele arquitetou um plano lá no Éden, só que não ficou no Éden. Durante a história inteirinha, o diabo veio o quê? Calando as mulheres, fazendo elas ser manipuladoras mesmo, ser rixosa mesmo, ser murmuradoras, né? Colocou em nós esse estigma de que não é confiável, que não dá conta. Coitadinha dela, ela não dá
conta, ela é o sexo frágil, né? Aí vem a religião também endossando isso, né? Do tipo, não, a mulher fica calada na igreja, não, mulher não pode ser pastora, não, mulher não pode ter isso, porque o homem é a cabeça, porque é o homem que manda, né? E aí a gente vai crescendo e sendo trabalhado assim. Quando você é pequena, você quer subir numa árvore, não pode, não! Você não pode subir na árvore, mas seu irmão, vai lá, você é corajoso. Aí, não, papai, eu tô com medo, você vai cair. Vai cair nada, menino, vai cair nada, bota o pé aí e sobe. Ou seja, o homem é incentivado a ir, a romper os limites, a fazer, mas você não, você vai cair, tadinha. Tadinha de você tem que ir, menininha do princessinha, pode não, pode não. E aí a gente cresce assim. E aí, quando eu tô numa vida adulta, que eu tô com um sonho, com um plano, com um projeto, quando eu recebo algo do céu, eu olho para mim e falo assim, eu não dou conta. Ai, meu Deus do céu, eu não dou conta. Eu coloco em mim esse limite do que eu não dou conta. Ai, tadinha de mim, eu preciso que alguém fale, não vá. Precisa do aval, né, de um homem para falar que você tem que ir. E aí, se você não tem a graça de casar com um homem alicerçado na palavra, muitas vezes a gente entra em relacionamentos abusivos, não é verdade? Se você não tem a graça, né, de ser um homem que conhece realmente as escrituras, você tem condições de entrar num casamento e viver uma vida religiosa. E aí aquela briga fica dentro de você. Poxa vida, como que Deus me deu isso e eu tô nesse relacionamento e eu não dou conta de fazer? E vai criando isso, né? E aí a gente não faz o que a gente tem que fazer. Mas é essa a intenção do diabo desde os tempos primórdios da humanidade. Ele não mudou a tática. Ele não mudou. O problema é que eu e você não conhecem essa verdade. A partir de hoje você conhece. Então agora não tem desculpa mais não. Então ele quer fazer isso. Então pra mim, tá, gente? Todas as vezes que eu sinto medo com relação a alguma coisa, nossa, eu tô com medo disso. Eu vou lá e faço. Porque eu não quero dar voz ao diabo. Eu não quero dar razão pro diabo. Eu não quero dar pontos pra ele. Ah, então tá. Ah, eu não dou conta de fazer. Não, não dou sim. O que eu faço? Eu sento, eu planejo, eu preparo e eu vou do jeito que eu vou e eu vou do Senhor seja comigo e eu tô indo. Por quê? Porque eu preciso quebrar isso na minha vida. Mas é uma atitude minha. Eu preciso tomar essa atitude. Eva teve a atitude de comer a fruta, não é? Então o Senhor mesmo fala, o filho da mulher vai pisar na sua serpente. E aí a gente entra no próximo passo. Que é o quê? A gente vive, né, nessa escravidão, vamos dizer assim, por causa do diabo e da história, aquilo todo. Só que, só que Jesus esteve aqui, gente. Quando Jesus esteve aqui na Terra, o que ele fez? Ele limpou da história essa mancha negra que tinha nas mulheres. Primeiro, vindo através de uma mulher. Quando Deus escolhe trazer o filho dele através de uma mulher, ele está reforçando o potencial da mulher. Olha, você é um oráculo. Olha, você é um receptáculo. Olha, você é um canal. Olha, você tem acesso. É isso que Deus estava querendo dizer. Ele estava limpando a nossa barra. Quando Jesus morre, e ele é ressuscitado, quem é a primeira pessoa que vê Jesus? Outra mulher, a mulher que não podia ser líder, a mulher que não podia ser discípulo, a mulher que não tinha voz, a mulher que não era testemunha de nada. Ele se testemunha, né? Ele faz revelar a sua ressurreição por uma mulher. Quando você olha nos evangelhos, a todo momento, Jesus está o quê? Resgatando a mulher dessa condição que o pecado colocou. E quando eu e você aceita Jesus, levanta a mão, aceita Jesus, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. A minha condição diante de Deus, a minha condição espiritual, ela volta igualzinha no Éden. O que eu e você precisa de fazer? Trabalhar para a nossa condição almática, né? As nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa vontade, também acessar quem nós somos no céu. E isso é um desenvolvimento, e isso é uma responsabilidade minha e sua. Meu pai não tem responsabilidade de fazer isso, meu marido não tem, meus filhos não têm, meu emprego não tem, meu cargo não tem, meu negócio não tem. Nada disso tem a responsabilidade de desenvolver
o meu emocional, eu amadurecer, eu crescer, eu aprender a decidir. Nada disso. É minha. É por isso que Jesus fala, pega a sua cruz e anda. O que é a cruz? É os meus pensamentos antigos. É a minha vontade de desistir. É a minha capacidade de inferioridade. É a minha vontade de fugir. É a minha vontade de só brigar, de só agredir. Entende? É isso que é a minha cruz. E é isso que eu preciso me subjugar. Aqui a Lu falando, a mulher tem que sofrer no parto. Coloca a mulher como frágil o tempo todo. Pois é. Coloca a mulher como frágil o tempo todo. Gente, não é essa mulher bíblica, tá? E não foi essa mulher que Deus criou, não, tá? Quer quebrar as amarras que adquirimos no lugar disso. Eu preciso quebrar essas amarras. Eu quebro com o quê? Palavra e autoconhecimento. Por isso, gente, que eu sou apaixonada pela Bíblia. Tudo meu tem Bíblia. E tem que ter Bíblia. Porque não é porque eu sou uma religiosa fanática, não, muito pelo contrário. Porque a única coisa que pode te libertar é Bíblia. Tem coisas, tem algumas terapias, algumas ferramentas, que até eu faço isso dentro da minha mentoria. Tem algumas coisas, alguns processos que a gente faz aqui nessa terra que nos ajuda, que nos direciona, que nos dá um norte. Né? As meninas da mentoria estão aqui, elas podem falar sobre isso, né? Vai nos dando o norte. É para facilitar, é para clarear o caminho. Tá? Por isso que eu venho com a palavra, que é a palavra que traz transformação. Porque muitos de vocês já compraram a mentoria, muitos de vocês já participaram de zilhões de lives, não é verdade? Na pandemia teve um boom de informação. Hoje, qualquer coisa que você coloca aí no Google, o que é, você tem. A informação, o conhecimento, por si só, você tem. Mas o que vai transformar a sua vida não é a informação, não é o conhecimento. É a sabedoria da prática divina. Tá? Então, muito mais do que saber. Eu não falei nada aqui muito novo, né? Todas nós aqui já devem ter ouvido alguma coisa parecida. Mas o que vai fazer? É você tomar posse, você assumir. E aí, gente, tem essa aí que eu sou ótima. Ó, você que tá aí com medo, que tá aí mordendo a fronha, né? E não quer sair do lugar. Você que tá aí indecisa. Você é capaz de expressar suas vontades. Você não precisa ficar engolindo sapo. Você é capaz de tomar as próprias decisões. Você não tem que ficar perguntando, mãe, o que eu faço? Marido, o que eu faço? Pastor, você não precisa. Você é capaz de avaliar situações. Será que eu entro? Será que eu não entro? Será que eu vou? Eu não vou. Pensar de forma lógica e racional. Beleza, eu ouvi isso. O quanto disso é verdade? O quanto disso vai fazer diferença na minha vida? Retenha o que é bom e joga fora o que não presta, tá bom? Demonstrar as emoções, você pode falar, você pode expressar, você pode chorar, você pode ficar com raiva. É seu direito e, biblicamente, também você pode fazer isso. A questão é como você vai fazer isso e qual é a reação das pessoas depois, tá bom? Você tem o direito, você é capaz de exercer domínio. Letícia do céu, eu vou mandar no meu marido. Não, criatura, você vai liderar você mesmo. Começa por você. Se você é uma pessoa que se lidera, as outras pessoas vão querer ser lideradas por você. Gente, a nossa geração está carente de mulheres que são autorresponsáveis, mulheres que são corajosas, que você olha para ela e fala assim, nossa, ela é confiante, ela tem, né, esse autoliderar, esse autogovernar, eu quero ficar perto dela. Você nem vai precisar de caçar lideradas, elas vão vir, mas você tem que fazer isso primeiro com você, tá bom? Depois, você tem a capacidade de assumir responsabilidades e possuir responsabilidades. Fez algo, deu ruim, deu ruim. Gente, eu fiz. A minha intenção era essa, mas não deu certo. Vocês me perdoam, como que a gente pode fazer para resolver? Assume. Você fez errado? Tudo bem que eu fiz. Letícia, eu tô com medo. E se der errado? Ótimo. Gente, eu tentei fazer isso, mas não deu certo. Agora eu vou tentar de outra maneira. Pronto. Você pode assumir a responsabilidade da sua vida. Você pode, tem, né, o direito de decisão. E você também é capaz de criar coisas incríveis. Você tem a possibilidade, você tem o direito de fazer isso. Ok? Então, você é capaz disso tudo aí. Biblicamente falando, você já tem isso aqui tudo. Letícia, eu não me sinto assim. Isso pode acontecer? Pode. Eu não me sinto assim. E aí, é outra pergunta aí também que eu... Né? Já que Deus me fez assim para realizar, para fazer tantas coisas, por que eu não avanço? Por que eu não faço? Né? E é uma pergunta que a maioria das mulheres vem comigo, né? Então tá, Letícia, já que eu sou isso tudo aí, por que não está sendo revelado em mim? Gente, a resposta é uma só. Sabe por quê?
Porque a gente esqueceu o padrão do céu. Simplesmente. Tá acabando, tá, gente? Porque a gente esqueceu o padrão do céu. Qual que é o padrão do céu? Tá escrito lá, Provérbios 14:1. Outro versículo que eu odiava, né? Lá em Provérbios 14:1 fala assim, ó, a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. O que eu entendi? Se deu errado, a culpa é sua. Alguém mais entendia isso? Se o casamento acabou, a culpa é da mulher. Se os filhos é desobediente, o problema é da mulher. Se deu confusão, a culpa é da mulher. Vocês entendiam esse versículo assim também? Coloca aqui pra mim. Isso mesmo, Bruna, mudança no nossa mente. Vocês pensavam assim também? Eu também pensava assim. Toda vez que eu via esse versículo, eu pensava nisso. Então quer dizer que a responsabilidade de dar certo ou dar errado está nas minhas mãos. Meu Deus do céu, deu errado. Então eu sou a péssima, eu sou a pior pessoa do mundo. Gente, não é essa a interpretação desse versículo. Esse versículo fala o seguinte, que a mulher sábia, ela edifica. O que é isso? Ela constrói. Ela ergue, ela eleva. Se você olhar na Bíblia, vários versículos está escrito o homem. O homem que teme o Senhor, bem-aventurado o homem. E esse homem aqui está num ato de humanidade, né? Aí a gente entende que é homem, a gente entende que é mulher. Mas nesse aqui, o Espírito Santo induziu ao escritor a escrever a mulher. Não foi o homem. Essa possibilidade foi a mulher. A mulher de quê? De construir, de erguer, de elevar, de edificar. Construção fala disso. Edificar fala disso. Construir. Então, a mulher, ela tem a possibilidade de quê? De construir. Ela pode fazer. Eu e você tem um território de influência. E eu e você tem um lugar que a gente pode construir. E não é só a nossa casa com o nosso marido e os nossos filhos, não. É território de influência o meu YouTube, é território de influência o meu Instagram, a minha igreja onde que eu vou, na escola do meu filho, na reunião de pais. Todos esses lugares é o meu território. Eu sou uma voz ali, eu posso ser ouvida, eu sou solicitada, eu faço parte. Tudo isso é meu território. Está em mim a capacidade de construir o que eu quiser. Pensa aí você recebendo um terreno, uma chácara de 3.000 metros. Um terreno enorme, gigantesco. Você pode fazer o que você quiser. Você pode construir um barraco de lona? Pode. Aí vem a chuva, cai tudo e tal. Mas pode. É seu, você pode construir o que você quiser. Você pode construir uma cabaninha lá de amianto e... Pode. Vai esquentar demais no sol. Problema. Você construiu, você pode. Você pode construir uma casa bonita, grande, com piscina para receber a sua família, seus filhos, quando quiser. Pode. O terreno é seu, você faz o que você quiser. Você pode construir uma igreja enorme para colocar? Pode. Você pode construir um edifício com vários apartamentos e alugar os apartamentos e ganhar dinheiro? Pode. Você pode fazer um edifício, mas em vez de ser apartamento, ser empresas, ajudar pessoas ali a ter o próprio negócio, a própria sala? Pode. Você pode construir um monumento maravilhoso, chiquérrimo, que todo mundo do mundo inteiro vai vir só para tirar uma foto lá naquele monumento e falar assim, eu estive aqui. Pode fazer isso? Pode. Você pode fazer no seu território de influência o que você quiser. É isso que está falando no versículo. A mulher que tem a sabedoria, ela vai construir o que ela quiser. Mas também, se você não quiser construir, também você não vai construir. Isso é ser tola. Porque se você não constrói, se você não cuida do seu território de influência, daí um ano o que vai acontecer? Matagal para tudo quanto é lado. Bicho morto vai estar lá, gente pode invadir, pode acontecer maior confusão nesse território, porque você não construiu nadinha. Isso é tolice. É isso que esse versículo quer dizer. Então, qual é o padrão do céu? É construção. Tijolinho por tijolinho. Não é mágica. Entende? Não é uma pílula, né, que você toma lá igual no Matrix. Não é. É construção. De pouquinho em pouquinho. São pedaços, são etapas. É isso que a gente esquece. A gente quer
Não, porque agora vai. Não, porque agora... Gente, é dia a dia. É pedacinho por pedacinho. A minha mentorada, né, de coração. A mentoria não só me ajudou a ter conhecimento do alto, como assim o autoconhecimento. Eu aprendi o meu lugar de filha, fui liberta pelas palavras através da fé. Aí, tá vendo? É isso que faz. E aí, gente, deixa eu ver como que tá aqui, né? Porque nós já estamos bastante tempo. Eu queria saber o seguinte, eu quero fazer dar para vocês algo que eu sempre faço e que eu quero fazer novamente, porque eu não consegui mergulhar mais no autoconhecimento fundo com dons, talentos e habilidades, porque no processo da mentoria eu fui curada na alma. Letícia foi o cara da... Ai, que Deus do céu, vou de chorar. Gente, a Rô foi uma das minhas mentoradas que mais mergulhou, assim. Não, foi muito lindo. E é legal essa coisa da mentoria, né? Eu tenho algumas... A Mara, por exemplo, tá passando de novo na mentoria comigo. Porque, Letícia, mas a mentoria não funciona, não? Sim, gente, mas cada momento de vida que você tá, parece que o senhor trabalha num ponto, né? Então, por exemplo, tem muitas mulheres que me procuram para ganhar dinheiro, para ter um negócio na internet. Mas ao longo do tempo, o senhor vai trabalhando tanto nelas que outras coisas vão sendo, né, trabalhadas. Aí, ó, a Lu também tá na minha mentoria, sai do casulo. Aí ela, ó, eu estou vivendo essa transformação através da primeira mentoria que eu estou fazendo. A melhor aquisição. Já fiz outros cursos, mas esse voltado para a palavra de Deus, o crescimento interno e transformador. Gente, é verdade. Porque a questão toda é a palavra de Deus, gente. É a palavra de Deus que transforma. É ela, não tem outro. Claro, eu venho com a minha técnica, com a minha ferramenta, com a minha formação, com as minhas certificações, né? Mas, assim, nada disso garante a sua transformação genuína, né? Não é mudar, é transformar, do que a palavra do Senhor. Então, assim, faz mesmo. Mulheres, então tá. Então, ó, quero deixar uma oração para vocês. Como vocês sabem, né? Eu sempre oro a palavra, eu gosto muito, eu acho que é a palavra que muda. Então, eu quero deixar essa oração aí para vocês. Tá lá em Salmos, é o capítulo 8, do 4, 5 e 6. Esse é um texto que Davi escreve, tá? E aí eu transformei ele numa oração. E eu gostaria muito que você, que ainda tá com medo, se sentindo fraca, se sentindo, sei lá, perdida, que você assumisse esse lugar, que você orasse isso aí, que você declarasse na sua casa, tá? Anota no papel e coloca no espelho do banheiro, lá no seu guarda-roupa, toda vez que você puder olhar para isso, né, e declarar, gente. Não é rezar, não, tá? É declarar. Vai ser muito legal, tá bom? Então, eu vou declarar aqui com você, para você ver mais ou menos como é que é. Então, vamos lá, você vai falar assim, Senhor, eu sou uma simples mortal, mas tu pensas em mim. Eu sou humana, mas o Senhor importa comigo. Menor me fizeste, mas me coroou de glória e honra. E me encarregou de dominar sobre tudo que criaste e me colocou sobre a autoridade de todas as coisas. Eu faço sempre essa oração quando eu tô com medo. Quando eu não sei o meu valor, quando eu me sinto incapaz, quando a comparação começa a rondar na minha mente. Porque, primeiro, eu lembro que sim, eu sou uma simples mortal, eu sou uma pessoa humana perfeita, eu, Letícia, em mim, não tem condição nenhuma. Mas o Senhor pensa em mim, Ele se importa comigo. Ele me fez, mesmo que menor, ele me fez, mas ele me coroou, ele me deu a possibilidade de ter glória e de honra. E ele me encarregou, ou seja, ele me ordenou, ele me deu aquela responsabilidade de dominar sobre tudo que criaste e colocou para mim em autoridade para fazer todas essas coisas. Eu posso não saber tudo, porque eu ainda não sei, eu posso não fazer tudo perfeito, porque eu realmente não vou fazer, mas eu não vou deixar de fazer porque o Senhor me comissionou a fazer. Ele não quer a perfeição de mim. Ele não quer o acerto, o sucesso desenfreado. Não, muito pelo contrário. Ele quer simplesmente que eu me disponha e que eu faça. Tá bom? E aí, dúvidas? 5 minutinhos para dúvidas. Coloque aí para mim se tem dúvidas. Gente, as mentorias não é fácil, não. Mas elas são transformadoras. E é legal, Deus me dá essa possibilidade, né? De ter tantas mulheres diferentes e cada uma eu ajo de um jeito. Tem umas que eu sou mais brava, sabe?
não é porque eu tô pegando o pé delas, não, porque elas precisam disso, né? As outras eu já sou mais relax, eu sei da potencial e eu sei da responsabilidade que elas têm, então eu deixo mais assim. Mas é um jeito diferente mesmo, é um jeito bem autêntico de fazer. Tem dúvidas não, mulheres? Ah, então tá bom. Gente, essa foi a minha aula, foi minha entrega para vocês. E eu queria saber, vocês gostaram? Coloquem aqui para mim se vocês gostaram. O que eu tinha, né, para entregar para vocês hoje seria isso. Quem quiser e quem puder, né, ficar, eu queria pedir vocês a autorização para me falar para as mulheres que querem ir um pouquinho além. Né? Letícia do céu, gostei tudo, e agora o que eu faço da minha vida? Ufa, eu quero, né? Eu quero ir além, eu quero aprender mais. Vocês me autorizam a falar sobre isso? Foi uma benção. Glória a Deus, Janaína. Que bom que você gostou. Que bom. Que bom que foi uma benção. Clareou aí. Se você tivesse que escolher uma palavra só para essa mentoria, qual seria? Coloca aí. Sem ser gratidão, tá bom? Letícia, se você não gosta de gratidão, eu não gosto, mas gratidão é uma palavra que a gente tá usando tanto assim, né? Gratidão. Cara, se uma palavra que você fala assim, não, né? Se eu tivesse que reduzir tudo numa palavra só, qual seria? Coloca aqui pra mim. Que bom estar aqui, glória a Deus, te ouvir nessa manhã, só fortalecendo mesmo. Ai, que bom, Lu. E a Lu tava na mentoria ontem, Nath. Já 1h da manhã me ouvindo de novo, isso é muita glória para uma pessoa só. Bruna, eu também tô com saudade de devocionais. Agora que eu voltei pro meu escritório, eu vou pensar em voltar para fazer os devocionais de manhã. Porque eu tava com o escritório lá na frente, gente, céu, tava pertinho do meu quarto. Aí o meu marido que levantava também, né, e tudo. Então vou pensar. Libertadora, gostei, Janaína, libertadora. Então tá, mulher, já que vocês deixou, eu vou falar aqui, então, vai ser rapidinho, tá, gente? É só contar pra vocês quais são os próximos passos. Então vamos lá. Cadê o negócio? Ah, então tá. Gente, então eu queria pedir pra vocês licença agora pra falar da minha mentoria que sai do Casulo. É a mentoria que a Lu tá fazendo, né? A Lu, a Mari tava aqui também. Gente, essa é uma mentoria que ela dá em torno de 2 meses, tá? E qual que é o foco dessa mentoria? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Isso. É uma jornada transformadora e ela é feita de um jeito simples e aplicável. Esse é o meu método, tá? O meu jeito. Eu não quero ficar te enchendo de conceito, porque a ciência, porque... Não. Ó, a Bíblia fala sobre isso, a ciência nos ensina sim, tá aqui a ferramenta, bora mudar? Né? Então, uma coisa muito simples, mas é aplicável, que você pode viver o seu dia a dia, tá? Então, não é aquela coisa mirabolante que você vai ficar milhões de anos estudando um trem que você não vai ver mudança, não é isso. A gente vai começar pelo autoconhecimento, né, para saber quem você é, quais são as sementes que você carrega, até construir algo coerente com a vida que você quer levar. Então, por exemplo, nessa última turma minha, tem gente que está construindo negócio, tem gente que está construindo ministério, tem gente que está dando um jeito na vida, né? Tomando as rédeas. Então, a gente vai construir, eu vou te levar para aquilo que você quer, tá? Então, pode ficar despreocupado. É uma mentoria em grupo, mas ela tem um atendimento individual, ou seja, eu conheço cada uma de vocês e eu dou a instrução para cada uma de vocês, tá? E é sobre conhecer e amadurecer para realizar. O foco dessa mentoria é para você sair fazendo coisas, tá? Seja em que âmbito que for, no negócio, no ministério, você vai precisar de criar algo. Tá? O foco dessa é esse. Letícia, mas eu não sei, eu tô com medo, eu tenho, né, não tenho coragem. A gente vai fazer isso tudo, passo a passo, bacana, para você fazer isso de uma maneira bem leve, mas que você faça. Eu quero que você saia para ação. O foco dessa mentoria é a ação, tá bom? Beleza. A mentoria não é para mulheres que estão buscando atalhos, que está buscando a superficialidade, fórmulas mágicas, viver uma vida de fora dos padrões do céu, né? Não tem jeito, gente. A gente vai falar de Bíblia. E o padrão nosso é a Bíblia. Então, se você quiser viver uma vida fora, não vai rolar. Ou então viver uma vida sendo cópia de outra pessoa, né? Porque tem pessoas que falam assim, mas eu queria tanto. Não, é você. A gente vai criar algo para você. Por isso que não é engessado, né? E por isso que você vai fazer tão parte, você precisa fazer parte. A sua entrega
ela vai medir os seus resultados, tá bom? Esse negocinho tá ruim. Beleza. Não é para isso. Mas é para uma mulher que busca viver uma vida com propósito e leveza, alinhado com a palavra de Deus, tá? Para construir um legado e impactar as pessoas à sua volta. Os pilares da mentoria são autoconhecimento, conhecimentos espirituais, né? Porque a palavra vai estar junto com a gente o tempo todo, simplicidade e prática. É para praticar, para colocar mesmo no mundo. E uma rota própria, ou seja, você vai ter o seu próprio caminho. Eu acredito que todas as mulheres são diferentes, e glória a Deus por isso. Todas nós, né, temos ideias diferentes, universo de mundo diferente, então você tem que criar sua própria rota, tá bom? Será um acompanhamento semanal, com passo a passo, para você não só se conhecer, mas também realizar. E aqui errado, ó. Realizar algo por você. A programação da mentoria será 8 encontros em grupos, com aula e aplicação. Ou seja, vai ter ferramentas, vai ter testes que você vai fazer e a gente vai descobrir qual é a sua essência, tá bom? Vai ter um encontro individual no final do processo. Vai ter metas semanais, né? Exercício toda semana que você precisa de fazer. Acompanhamento diário pelo WhatsApp durante 2 meses. E essa turma vai ter acesso à comunidade íntimas do Pai. Lá a gente está todo o meu treinamento de devocional, como você tem uma vida com Deus, como ser transformada mesmo pela vida com Deus, tá? Vários devocionais direcionados. E você vai ter 2 meses totalmente gratuito, tá? O investimento para essa mentoria em grupo é R$ 997. Mas, para quem está aqui nessa aula, vai ter 50% de desconto. Letícia, por que você está dando desconto? Primeiro, porque eu só vou abrir as vagas em março, né? Eu ainda estou com a mentoria aberta, eu ainda estou com a turma de janeiro, a gente vai terminar a semana que vem, né? Então, eu estou fazendo uma pré-venda, estou vendendo antes de todo mundo, então é por isso que tá. Mas nesse valor também eu só tenho 5 vagas, eu não vou poder aceitar todo mundo, tá? Se você quiser dividir no cartão, vai ser ótimo, vai ser 12 vezes de 49, ou seja, menos de R$ 50. A sua unha aí, ó, bonitona, que você vai lá na manicure fazer, ela fica quanto? R$ 150? Pois é, você já paga 3 parcelas da mentoria, tá bom? E aí? E a pergunta é, qual dessas que você vai ser em 2 meses? Você vai ser esse casulinho aqui, ó, pequenininho, pretinho, perdido? Vai ser já um verdinho que está desenvolvendo? Já vai ser esse aqui pronto para poder sair e voar? Quem você vai ser dentro desses 3 meses? E aí, mulheres? Gostaram? Deixa eu ver aqui que eu tô... Ah, tá aqui. Ah, vocês estão falando aqui ou não? Ai, que bom. Esse aqui eu vi, divisor, olha. Para a live hoje foi libertadora, divisor. Gostei. Transformação, ser. Não amei esse ser, hein? Porque tá bom demais. Quero poder mais, Letícia. Ai, que bom, mulheres, que bom. Tá? Então, quem quiser, gente, só me procurar lá no Instagram mesmo. Então, no WhatsApp, né? Que você tá um zap de distância de mim. Então, você pode me mandar lá, que eu vou fazer a sua inscrição direitinho e a gente vai começar. Pelo meu calendário, a gente vai começar dia 20... Ó, dia... É em março, gente. Dia 1ª, 2ª de março. Março, dia 1º vai dar... Março de 2003. Deixa eu olhar aqui o horário, o dia que eu tô com compromisso dia 1º, aí eu fiquei dia 1º. Não, vai ser dia 6. Vai começar dia 6 de março, tá? Vai ser segunda-feira, toda segunda-feira, às 19 horas da noite. A gente vai ter um grupo de WhatsApp, você vai receber todo o material por lá. Tem teste de dons ministeriais. O que é o teste de dons ministeriais? Nós vamos ver nos 9 dons que Jesus distribuiu, quais são os seus, tá? E esse dom ministerial, gente, para mim é ótimo, porque ele mostra quais são os seus talentos para você fazer. Esse é o dom de fazer, né? Então, há 18 anos atrás, eu fiz esse teste, na hora que deu, eu olhei, eu disse, gente, mas isso aqui, nossa, nada a ver, eu acho que eu não sou essa pessoa, não. Mal eu sabia que ali eu já tinha a chave de quem eu deveria ser, mas porque me faltou autoconhecimento, me faltou orientação, não tinha ninguém para falar assim comigo, olha, vamos fazer isso, vamos fazer esse teste, vem cá, senta aqui, conversa comigo, e não soube me direcionar. Então, eu tive a informação de quem eu deveria ser, o que eu tinha que fazer, mas naquele momento eu olhei para a minha realidade, eu olhei para aquilo e falei assim, nossa, não faz parte de mim, e eu larguei. Gente, imagina
a mulher que eu seria se eu tivesse aceitado ou tivesse a orientação naquela época com relação a isso, tá? Então, para mim, ele é um divisor de águas. E a gente vai ter um monte de outras coisas também, um monte de ferramentas que vai fazer com que a gente olhe para a gente se olhe, se encare e veja aquilo que Deus tem e comece a desenvolver, tá bom? Então, se você quiser vir, não é só esse teste, eu acho que tem uns 4 ou 5, e o intuito é esse, é você se conhecer mediante a palavra de Deus e ganhar força, ousadia, a sua autoconfiança vai crescer, você vai se autogovernar, você vai saber quais decisões melhores para você tomar, você vai fazer escolhas mais assertivas, você vai construir um futuro de bênção de paz, né? Como está escrito lá em Jeremias, segundo aquilo que Deus te deu. E quando você fizer isso, as pessoas vão ver, a sua atmosfera vai mudar, o ambiente vai mudar, e você vai conseguir, de fato e de verdade, exercer, né, aquilo que Deus te deu desde a eternidade, tá joia? Mulheres, beijo para vocês, então fica com Deus, muito obrigada, viu, por essas quase 1 hora de aula, eu espero que tenha abençoado a sua vida e que o Senhor possa, de fato e de verdade, te revelar os mistérios dele, que você possa ser deslumbrada de todas as sementes que ele colocou em você, e você tenha a coragem e a ousadia de desenvolver todas elas, porque quando isso acontecer, vai se cumprir, né, o que está ansiando lá em Romanos, que fala que a criação, ela espera ansiosamente para a manifestação das filhas de Deus, né? Existe aí pessoas, existe aí um público-alvo, existe aí um território de influência que precisa ser impactado pela sua vida, que precisa ser impactado através do seu testemunho, através do seu refletir. As suas obras, elas precisam brilhar, né? Como está escrito lá em Mateus 5,16, para que os homens vejam e glorifiquem ao Senhor. A sua candeia, ela precisa estar no alto da cidade para iluminar todo o lugar. Então, que você possa, de fato, de verdade, receber esse chamado do Senhor na sua vida e que você possa se levantar nessa geração, tá bom? Mulheres, beijo para vocês. Fiquem com Deus. Jesus abençoa. E até mais. Tchau, tchau.